Pai do Senhor a todos, Shalom, boa noite. Estamos aqui nessa noite reunidos para trazer uma palavra abençoada de Deus para o teu coração. Quero trazer um estudo aqui muito interessante que fala sobre a criação do universo. É um tema polêmico, é um tema também muito atrativo, que chama muita atenção. Então, nessa noite, em poucas palavras, eu quero tentar explicar um pouco para ti daquilo que Deus falou no meu coração, também do que eu tenho aprendido ao longo dos anos. Eu não quero trazer a palavra final aqui nessa noite, porque quem sou eu para tentar exaurir aqui o assunto diante de tantos teólogos que já falaram sobre esse tema. Mas eu quero trazer uma palavra para ti nessa noite, em nome de Jesus. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no hebraico, ele chama-se Bereshit. No Reshit, princípio, ou seja, no princípio, é o nome deste livro em hebraico. No grego, ele chama-se Gênesis, o livro dos princípios, o livro dos começos. Então eu gostaria de ler nessa noite o primeiro capítulo do livro de Gênesis, capítulo de número 1, e também o versículo de número 1, que é um texto muito conhecido, mas o qual eu tenho em minhas mãos aqui nessa noite, na versão Almeida, revista e corrigida, que assim diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, baseado nesse texto muito interessante, eu quero trazer a minha palavra para ti nessa noite. Para você, o livro de Gênesis, ele é ficção ou ele é real? O livro de Gênesis, ele é uma história inventada ou é a própria palavra de Deus se manifestando para os homens? O livro de Gênesis, ele é uma realidade ou é simplesmente uma ideologia ou um devaneio de alguém que escreveu esse livro? O que é o livro de Gênesis? A palavra o qual nós lemos, ela começa dizendo que Deus criou os céus e a terra. O livro de Gênesis não tenta provar a existência de Deus. Ele simplesmente já começa a sua narrativa dizendo que Deus criou os céus e a terra. Se o livro de Gênesis ele é uma ficção, como muitos dizem por aí afora, então Adão não existiu. E se Adão não existiu, não houve nenhuma rebelião contra Deus. E se não houve esta rebelião, logicamente também não houve pecado. E se não houve pecado, a vinda de Cristo como substituto do primeiro Adão para nos resgatar da ira do pecado seria em vão. E se a vinda de Cristo seria em vão, então
a minha vida também não faz sentido, não há uma razão de viver nem existir. Então cremos que, através da palavra de Deus, o livro de Gênesis, ele é uma realidade, porque ele é a própria palavra de Deus falando aos nossos corações. A Bíblia Sagrada não fala nada sobre esse tema de criacionismo ou evolucionismo. Isso são simplesmente correntes ideológicas, cada uma de acordo com a sua ideologia ou forma de pensar, que mostram caminhos opostos sobre a criação do universo. Então vejamos, o criacionismo diz que o mundo foi criado, mas o criacionismo não prova que Deus criou o mundo. Olha que interessante. Mas Hebreus, no capítulo 11 e no versículo de número 3, diz que pela fé nós cremos e acreditamos que todas as coisas foram criadas por Deus. Então nós, os cristãos, nos baseamos por fé. E fé é algo que a ciência não prova. Pela fé, nós encontramos força para acreditar que Deus criou o universo. Por isso, vejamos mais algumas coisas aqui nessa noite. Primeiro, existem algumas correntes de pensamento sobre esse tema. Existe o ateísmo, que é uma corrente que nega a existência de Deus. A própria palavra já afirma isso. A, no grego, é negação, ou seja, não. E teísmo refere-se a Deus. Então, o ateísmo, ele diz não a Deus. Outra corrente de pensamento é o evolucionismo, que diz que todas as coisas que existem hoje no universo simplesmente foram passando por uma evolução de espécies ou evolução material. Nós temos também a corrente chamada criacionismo. E o criacionismo também divide-se em outras três correntes. O criacionismo científico, que tenta provar que a criação do universo ela não foi evolutiva, mas sim houve uma criação para tudo isso, mas cientificamente provando. O criacionismo científico não tenta provar que Deus existe. Temos também o criacionismo religioso, que mostra a criação do universo sem também demonstrar as particularidades científicas que provam alguns aspectos e facetas da criação do universo. E temos também o criacionismo bíblico, que é o que nós queremos falar nesta noite, que por fé nós acreditamos que Deus criou todo o universo. É um assunto muito interessante. E eu chamo a sua atenção nesta noite para adentrar comigo nesse mundo misterioso da fé, o mundo das revelações oriundas do trono de Deus, para que possa abrir a nossa mente e nós possamos sair daqui nesta noite conhecendo um pouco mais daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus continua fazendo. Louvado seja Ele por isto. Aleluia. Então eu vejo que em outras correntes também de pensamentos, nós temos a teologia liberal, que é um meio termo encontrado por muitos teólogos cristãos, que fica entre a criação de Deus e a evolução.
A teologia liberal diz que Deus criou todas as coisas, o universo, mas ele deixou ao cargo da própria matéria e se desenvolvendo paulatinamente e evoluindo através das eras. Nós temos também uma corrente de pensamento chamado teísmo evolucionista, que parece muito com a teologia liberal. É que Deus, depois de criar todas as coisas, ele deixou todas as coisas não mais dominadas na sua potência total, mas que os próprios elementos do universo, através de forças oriundas do cosmos, pudessem desenvolver-se e na transformação das mutações químicas e materiais fosse formando todas as coisas. Então existe ainda muitas outras correntes de pensamento, mas nessa noite eu quero me deter sobre aquilo que nos interessa, sobre o criacionismo através da palavra poderosa de Deus. Glória seja dada ao Eterno por isso. Então, dentro das correntes criacionistas, sempre houve oposição ao criacionismo. As pessoas nunca deixaram de debater, de inquirir e analisar se verdadeiramente a criação do universo através de Deus é uma tese, é uma corrente que se fundamenta, uma corrente que tem respaldo e uma corrente que pode ser provada. Alguém uma vez me perguntou e disse: pastor, eu posso provar a existência de Deus? Eu posso provar que Deus existe? E eu respondi para ele: não, eu não posso provar que Deus existe. Para que se eu pudesse provar cientificamente ou de uma forma concreta que Deus existe, eu teria que ser o próprio Deus. Eu teria que ter percorrido todo o universo na sua grandeza e totalidade e achar ali um lugar aonde Deus estivesse, para dizer: ah, eu vi Deus em um determinado local. Mas assim como eu não posso provar a existência de Deus, eu também não posso provar que Ele não existe. Porque da mesma forma, eu teria que percorrer todos os milhões ou bilhões de quilômetros do universo e provar cientificamente e dizer: andei em todo o universo e não vi em um lugar sequer a presença de Deus ou a existência desse Deus. Então é algo muito profundo, é algo muito confuso, irmãos, ao mesmo tempo, provar ou não provar a existência de Deus. Mas o evolucionismo, nas suas correntes filosóficas de pensamento, desde a era platônica dos grandes filósofos gregos, sempre houve esse debate. Alguns acreditavam, outros não acreditavam, e sempre houve os debates filosóficos em razão da criação de tudo ou da criação do universo. Portanto, vemos, mas que foi a partir de um camarada chamado Richard Dawkins, no seu livro Deus é um Delírio, que as coisas começaram a pender mais para o lado evolucionista. Algumas pessoas, através deste livro, como Charles Darwin, conhecido como aquele que tem a teoria da evolução, porque a teoria da evolução não é algo comprovado também cientificamente, ela é uma teoria, e todas as teorias estão susceptíveis às falhas e a erros. Mas foi através desses indivíduos que a teoria evolucionista ganhou peso, ganhou força e chegou até as maiores universidades de todos os países. Então hoje
as universidades, elas não são criacionistas. Elas não creem que foi Deus que criou o universo e todas as coisas. Ela crê na evolução da matéria, que transformou-se paulatinamente até chegar em tudo que nós temos hoje. Mas é interessante e refutável na teoria da evolução que as coisas, a partir de algum tempo, não evoluíram mais, não mutaram mais, não houve mais modificações. E chegou-se à conclusão, e podemos afirmar que uma paulada muito forte sobre o evolucionismo de Darwin, ele tentou provar que as girafas tiveram seus pescoços compridos e engrandecidos, porque em um certo período da história faltou alimento no solo, e elas foram tentando cada vez mais pegar folhas de árvore, e como foi ficando escasso pela evolução das formas materiais ou genéticas, elas foram desenvolvendo um pescoço mais longo para poderem se alimentar. Mas a ciência já provou que as evoluções da matéria orgânicas do DNA humano, ela não passa por mutações. O que nasceu de uma forma não muta para outra. Um peixe jamais vai mudar para um animal terrestre, ou vice-versa, um animal terrestre jamais vai ter uma mutação para um animal marinho ou para um animal da espécie das aves. Não. As mutações genéticas de DNA, elas são permanentes dentro do seu gênero e da sua matéria propícia em uma única criação. Eu não sei se está dando para entender, mas eu quero chegar a um ponto, a um denominador comum aqui nessa noite, sobre a palavra que nós acabamos de ler em Gênesis, que aqui relatava sobre no princípio. Isso aqui é tremendo, irmão, porque no princípio, se nós voltarmos à origem de todas as coisas, a ciência diz que existia somente gases presos em um determinado local no espaço. Mas eu faço a seguinte pergunta: eu poderia até retroceder nesse ano, ou bilhões e trilhões de anos atrás, e chegar até este período, o qual se descobriria essa composição gasosa, o qual, depois de um choque de materiais gasosos, houve uma grande explosão, como diz a ciência, que desta explosão originou-se todas as coisas. Mas o que eu posso dizer é que o caos, ele não gera vida. O caos, ele não transforma algo em uma coisa bela. E mesmo que isso fosse possível, eu gostaria de fazer uma comparação aqui nesta noite. Comparamos que esta caneca, ela representasse aqui o universo. Porque hoje somos sabedores que o universo, ele é finito. Mesmo tendo bilhões e trilhões de quilômetros de uma ponta, de uma extremidade à outra, ele tem um fim. Porque tudo que tem um começo, um dia terá fim. A Bíblia mesmo relata sobre isso. Mas o que eu queria provar para ti nesta noite é que mesmo que este universo finito, o qual a ciência mesmo diz, não sou eu que estou dizendo, é a própria ciência que diz que o universo ele tem um fim. Se ele tem um fim, ele tem um azimuth, uma localização existencial de ponta a ponta, aí é que existe algo tremendo. Porque no princípio não existia nada disso, não tinha universo. Como a ciência diz, era simplesmente gases que de uma explosão chamada Big Bang trouxe oriundo e formou todo este universo. Mas aí é que entra a questão fundamental. A Bíblia nos diz que Deus ele está além deste universo criado. Olha, e dá para imaginar o tamanho e a grandeza deste Deus, meu irmão?
Porque para Deus o universo ele cabe na palma de sua mão. Então Deus, na sua totalidade, na sua abrangência, ele conhece pela sua onipresença todos os locais deste universo. E ele está presente neste universo, em todos os locais ao mesmo tempo. Olha que coisa tremenda, irmão. Será que a mente humana dá para raciocinar e entender a grandeza deste Deus, que está além do caos existencial? Aí lança-se a pergunta: tudo que conhecemos hoje é matéria, mas antes de tudo isso existia simplesmente o nada existencial, porque nada ainda existia. E Deus estava presente, mas presente aonde? Além desse universo? O que existe além do universo? Aonde está o trono deste Deus? Qual o tamanho e a capacidade deste Deus? Porque a Bíblia diz que esse Deus, além da sua capacidade de imanência, ou seja, da sua grandeza, além da sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, da sua onipresença, ele também tem a onisciência. Toda ciência, todo conhecimento está guardado na mente de Deus. Nós não conhecemos nem 10%. Os nossos cérebros mais desenvolvidos que existem não chegam a esta capacidade de pensar e de raciocinar. E além disso, Deus tem também um princípio muito forte na sua vida, que é o poder da sua onipotência. Então todo o poder criador dos céus e da terra está na mão do nosso Deus. A teoria evolucionista, ela é falha em muitas coisas, porque ela não pode provar nem nas coisas simples no universo, no desenvolvimento de uma simples ameba. Eles não podem pegar e fazer em laboratório esta ameba evoluir e transformar-se em outro ser. Quanto mais adentrando nas coisas complexas da vida. Deus é maravilhoso, irmão. Então a palavra eternidade da matéria, ela no grego ela é muito forte, porque aqui ela fala de átomo, e átomo tem um sentido de atômico, de explosão. A matéria, a explosão divina, a força de Deus no universo, ele cria todas as coisas. E quando nós trazemos essa palavra para o hebraico de criação, que é bara, criou o Senhor os céus e a terra, a palavra bara no hebraico ela quer dizer criar sem matéria pré-existente. Ou seja, Deus não precisou de nada pré-existente para criar alguma coisa no universo. Ele deu forma àquilo que não existia, àquilo que não tinha forma. Aleluia! A este grande e soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Então, quando eu leio e pesquiso e me aprofundo mais na imensidão deste universo, eu fico a pensar e imaginar, porque o universo, irmãos, ele é tão vasto, mas mesmo assim ele não é infinito. Ele é vasto em seu tamanho, mas ele é finito para Deus. A ciência diz que para se ir de ponta a ponta do universo, eu gastaria exatamente 93 trilhões de anos-luz. Dá para imaginar o que é isso? 93 quilômetros de anos-luz para ir de uma extremidade a outra do universo. E isso representa que, se 93 quilômetros de ano-luz representam 9,5 trilhões de quilômetros
Dá para calcular essa distância, irmão? 9,5 trilhões de quilômetros, viajando em anos-luz. Somos sabedores que um ano-luz, ele anda em uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. É a velocidade da luz. É uma velocidade que não tem nenhuma espaçonave no mundo que resista a esta velocidade cósmica, porque ela se desintegraria. E mesmo assim, eu levaria 930 bilhões de anos-luz para chegar de uma extremidade à outra do universo. Somos sabedores que nesse universo existem milhões e milhares de galáxias, de via-lácteas igual à nossa, de sistemas solares igual à Terra. Aí eu lanço a pergunta: neste vastíssimo universo, será que existe seres vivos somente aqui na nossa minúscula Terra, que é comparada ao grão de areia do universo? Como eu posso provar que não existe a existência de outros seres mais evolutivos do que o ser humano? Porque a Bíblia diz que Deus também criou os anjos, criou outras formas de vida no céu aonde ele habita. Ele fala dos 4 animais. Ele fala também de Satanás rodeando ao mundo, passeando sobre o universo, onde os filhos de Deus ali estavam reunidos. E quem eram esses filhos de Deus? Alguns teólogos dizem que é os anjos, mas anjos eles são denominados por angelos no grego. Aleluia. E ali a tradução é simplesmente filhos de Deus, ou seja, Elohims, né? Filhos para Elohims, filhos de Deus. Meus queridos, a profundidade deste pensamento e desta teoria é muito forte. Mas eu queria que você entendesse mais algumas coisas aqui nessa noite. Por exemplo, se o homem não é capaz de explicar coisas simples, como é que ele vai explicar as grandes coisas que estão contidas na Bíblia? Essa mega explosão, ela tem umas improbabilidades colossais. Por quê? Porque, como eu já disse no começo, como é que o caos pode produzir o cosmos? Como é que o caos, a destruição atômica de uma explosão, pode produzir tudo isso que nós temos hoje em dia? Eu estou com um livro aqui de um autor muito interessante, que ele fala a seguinte coisa. Eu quero usar a palavra aqui desse grande cientista para não ficar somente nas minhas palavras. E ele diz aqui no seu livro o seguinte, sobre a criação do universo. E aqui ele diz: o universo, ele é existente, mas não é autoexistente. A teoria da geração espontânea é um atentado à lógica, pois a ideia de que o mundo surgiu sozinho e que o acaso trouxe à luz esse vastíssimo e insondável e complexo universo exigiria de nós muito mais fé do que acreditar no relato das Escrituras. Então vejamos, primeiro, pelo tamanho do planeta. A massa e o tamanho do planeta em que nós somos colocados, a Terra, foram rigorosamente planejados. Wallace, ilustre astrônomo, diz que se a Terra fosse simplesmente 10% maior ou 10% menor, a vida seria impossível sobre ela. Olha que coisa, irmão. Ora, o acaso não produz a ordem, assim como uma explosão não produziria
exatidão. Então a Terra está no seu azimuth, na sua localização perfeita. Será que isso seria uma obra do acaso? Vejamos também a distância entre o Sol e a Terra. O astrônomo Fred John Eldon, estudioso na matéria, afirmou: a distância do Sol e a distância certa, pois é por isso que nós recebemos a quantidade certa de luz e de calor. Se estivéssemos mais afastados, iríamos congelar. E se estivéssemos mais perto, não sobreviveríamos. Olha que coisa. A conclusão mais plausível é que Deus preparou este planeta como nosso habitat. Seria isto resultado do acaso? Vejamos também a inclinação do eixo da Terra. Porque a Terra tem uma pequena inclinação no seu eixo para que ela possa girar. E essa inclinação, ela é de 23 graus. Onde nenhum outro planeta do sistema solar tem o seu eixo inclinado dessa forma. Todos os outros planetas, eles simplesmente têm a sua órbita ao redor do Sol, mas sem nenhuma inclinação. A Terra tem essa inclinação de 23 graus. Mas para que seria isso? Esse ângulo dá condições para que todas as partes da Terra sejam lentamente atingidas pelo raio solar. Ele dá até o exemplo aqui que fosse isso como um frango que está sendo assado numa churrasqueira. Se não houvesse essa inclinação dos polos, acumularia-se uma imensa massa de gelo e as partes centrais seriam quentes demais para que as pessoas pudessem ali sobreviver. Aqui outro filósofo também, físico, ele fala sobre a existência da Lua como uma faxineira do universo. Se não houvesse a Lua, o nosso planeta, os mares, seria uma devastação de lixo orgânico, que ali é lançado sobre eles, as algas e muito mais. Mas ele diz, se alguém conseguisse arrancar a Lua da sua órbita, toda a vida pereceria no nosso planeta. Deus nos deu a Lua como uma criada para limpar os oceanos, a praia e todos os continentes. Sem as marés originadas ou oriundas por causa da Lua, todas as baías e praias se tornariam poços fétidos de lixo. E seria impossível viver perto dela, em razão das marés, ondas contínuas se quebram nas praias, promovendo a reação dos oceanos do planeta, promovendo a água de oxigênio para a obtenção do plâncton, que é a base da cadeia alimentar do mundo. Se a Lua não fosse apenas uma refletora de luz solar, ela seria uma diaconisa do Criador, a faxineira da Terra. Também isso seria resultado do acaso de uma explosão cósmica, meu amigo. E por último, ele fala sobre a atmosfera da Terra, que é uma atmosfera diferente de todos os planetas aqui do nosso sistema solar. Ela é uma atmosfera única e singular. Por que será que Deus, no nosso ponto de vista, fez isso? Porque eu não acredito que o acaso tenha gerado de uma forma tão concreta e lógica todas essas coisas. Então vejamos sobre a atmosfera. Aqui diz também no seu livro: a atmosfera terrestre. Vivemos sobre um imenso oceano de ar, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de quase uma dúzia de outros elementos. Os estudos espectrográficos de outros planetas demonstram que não existe outra atmosfera em nenhuma outra parte do universo com os mesmos ingredientes. Se a atmosfera não fosse tão espessa e alta como é, seríamos esmagados pelos bilhões de pedaços de lixo cósmico e meteoritos que caem continuamente sobre o nosso planeta. Também isso é resultado do acaso. E aqui nós temos o ciclo do nitrogênio, nós temos a camada de ozônio sobre a Terra que nos produz dos raios ultravioletas. Tudo algo planejado. Então fica muito difícil crer e acreditar, irmãos, que o acaso pudesse gerar tudo isso. Uma criação perfeita
que só o eterno Criador do universo poderia trazer e nos dá a alegria de podermos dizer que somos filhos de Deus. Então, continuando meu estudo, eu ainda descobri sobre a majestade do corpo humano. A ciência, meu irmão, não é capaz de produzir nenhuma formiga. A evolução não é capaz de também transformar uma formiga em outro ser, por menor que seja essa formiga. Há uma complexidade vastíssima no conteúdo do corpo dessa formiga. Portanto, vejamos novamente aqui, nesse livro tremendo que nós temos em mão, só que agora, falando sobre a complexidade do corpo humano, ele diz assim: Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais importantes descobertas científicas do século XX. O que foi que ele descobriu? Ele descobriu que no nosso corpo, em cada uma das nossas células, nós temos 1,70 m de fita DNA em cada célula do nosso organismo. E cada célula é algo minúsculo, irmão. É algo microscópico. Mas dentro de cada célula desse nosso corpo tem uma fita de DNA que mede 1,70 m. E olha aí, aonde estão gravados todos os nossos dados genéticos. A cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento, entre outras informações. Se esticarmos a fita DNA de todo o nosso corpo, nós teremos 102 trilhões de metros. Eita, meu amigo, ou seja, 102 bilhões de quilômetros de fita DNA molecular dentro do nosso corpo. Você imagina o que é o tamanho disso, meu irmão? Que coisa tremenda! Olha aí, meu irmão. Entre o Sol e a Terra só haveria lugar para estender um curtíssimo segmento do nosso DNA, um pedacinho de apenas 150 milhões de quilômetros, ou seja, a fita DNA que tem dentro do nosso corpo, ela daria para dar uma volta no Sol somente, irmãos, pensa aí, 1 bilhão de vezes. Aleluia, glória a Deus por isso. Já pensou, irmão? O corpo humano é tão complexo que eu jamais poderia acreditar, crer e depositar a minha fé que tudo isso fosse obra do acaso. E por que também não falar da complexidade do olho humano? Olha o que há por trás de cada olho de um ser humano. Olha aí. John Wilson, ilustre oftalmológico da Universidade de Harvard, diz que do fundo de cada um dos nossos olhos sai 70 milhões de fios condutores, irmãos, todos encapados, cuja finalidade é de fazer chegar ao cérebro a imagem de tudo que nós vemos. Isso certamente não poderia ser obra do acaso nem fruto de uma geração espontânea. Era assim comparado como um rato atarbalhoado correndo de um lado para outro sobre o teclado de um piano, jamais poderia tocar a música A Sonata ao Luar, ou também os códigos da vida poderiam surgir do acaso. Não é plausível substituir a obra do Criador pelo trabalho acaso cego. Assim sendo, só nos resta claro e afirmar que o criacionismo não é, portanto, ou seja, é simplesmente uma quimera ou uma fantasia defendida por pessoas enlouquecidas. Queridos e amados irmãos, eu não quero aqui
me estender sobre aquilo que eu penso. Eu não quero adentrar aqui na profundidade da criação de Deus. Se foram eras de tempos muito longos, a criação dos 6 dias é simplesmente uma ficção, que Deus não criou realmente o mundo em 6 dias, como muitos teólogos liberais dizem, que passou milhões de anos para a criação total chegar até o homem. Eu não quero adentrar nesse assunto. Eu também não quero adentrar sobre o versículo de número 2, que diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, como muitos dizem que ali foi a queda de Lúcifer, e quando ele toca seus pés aqui na terra, houve uma destruição, causando um caos existencial sobre a primeira criação daquilo que Deus já tinha feito. Aí entra as eras glaciais, as eras dos dinossauros, dos grandes animais, e com a queda de Satanás, as geleiras árticas e antárticas ali se dissolveram, houve uma grande inundação, a falta de alimento, e houve o período paleolítico, a morte dos animais e a restauração dessa terra, porque o Espírito, o ar de Deus, se movia sobre a face do abismo, trazendo uma nova criação. É o que o texto hebraico nos dá a entender. Deus dá forma ou recria uma coisa que já era criada. Eu não quero me adentrar nesse tema nessa noite. Quem sabe um novo estudo, falando sobre o versículo de número 2, que é de uma profundidade tremenda. Não quero me deter também aqui sobre a criação do homem, sobre o soprar de Deus para trazer vida sobre este homem, mas simplesmente eu quero me deter sobre este fato, que na minha convicção, na minha crença de fé e regra prática da minha vida, eu creio que Deus criou todas as coisas, e porque Ele criou, Ele existe. E se Ele existe, Ele é aquele que um dia irá estender a sua mão sobre mim, sobre você, meu querido, e vai nos teletransportar para a sua presença, para um lugar que eu não sei aonde é esta localização, o céu, a morada de Deus. Eu não sei aonde fica exatamente, mas eu sei que Ele existe pela fé. E é por isso que nós pregamos esta palavra. É por isso que nós sustentamos a nossa fé neste Deus Criador, nesse Deus misericordioso, nesse Deus de amor, que fez o universo para o nosso deleite, para o nosso prazer, para a nossa alegria. Portanto, agradecemos a este Deus todos os dias, pelo ar que nós respiramos, pelas maravilhas da natureza que Ele nos deu a oportunidade de apreciar, pela vista tão complexa do olho humano, que é capaz de ver, de entender, de raciocinar, por este cérebro que o mais profundo computador já criado, ou ainda que será criado pelo ser humano, terá a capacidade de menos se aproximar da capacidade do cérebro humano, porque ele já é um objeto criado. A grandeza do corpo humano, a grandeza do universo e de todas essas coisas me dá uma alegria na minha alma, de saber que este Deus tão grande, hoje pela sua palavra, Ele diz que Ele habita dentro do nosso coração. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Você pode agradecer a Ele por isso? Você pode agradecer a este Deus pela sua existência, por você estar aqui sobre essa terra hoje, e um dia você poder estar na presença deste Deus, e todas as coisas fluírem para ti, a tua mente será aberta, e assim você irá entender a complexidade do universo. Então, queridos, eu te prometo que se Deus não voltar muito em breve, e eu estiver em vida, toda semana eu estarei produzindo um vídeo para a tua edificação espiritual, para o teu entendimento, tu aprendendo comigo e eu aprendendo contigo. Então, meu amigo, eu também te peço que você se inscreva no nosso canal do YouTube, BR Franzé Coelho. Ali você pode chegar até lá, deixar o teu like, se inscrever no nosso canal, nos dar uma força, para que esse vídeo possa se espalhar,
se expandir, chegar ainda a muitas pessoas e elas venham ser impactadas por essa palavra e tomarem uma decisão por este Deus tão poderoso. Então me ajude, vá lá no meu canal, PR Franzé Coelho no YouTube, e também venha participar conosco da nossa igreja virtual, meu amigo. É um projeto que Deus está colocando no meu coração. Eu estarei compartilhando também meu WhatsApp para tirar alguma dúvida que você tenha no seu coração, também trazer um aconselhamento para a tua alma. Eu serei um amigo virtual seu e você será meu amigo virtual. Na hora que eu estiver também precisando de uma palavra, eu procuro você e vice-versa. Então a igreja virtual é isso. Ela está aberta a qualquer hora. Ela não está presa a uma placa denominacional nem em 4 paredes. Ela é expansiva, ela é abrangente, ela é grande. Ela vai aonde eu não posso ir fisicamente, mas eu vou através das redes sociais. É isso que a igreja virtual faz. 24 horas por dia, através do nosso WhatsApp, através das nossas redes sociais, do Facebook, do Telegram, do Instagram. Você pode nos procurar também no Facebook, também no Instagram. No link abaixo eu estarei passando meu WhatsApp e meu Telegram. Eu quero conversar com você. Eu quero que você venha fazer parte desta igreja emergente, desta igreja virtual, que chega onde eu não sei aonde está chegando, mas que ela chega aos 4 cantos desta terra. Isso é simbólico, porque sabemos que a terra é redonda, mas ela chega onde eu não posso chegar. Então me ajude, meu querido. Compartilha com muitas pessoas, com o maior número de pessoas que você puder. Estarei orando por ti. E rogo também as tuas orações intercessoras sobre a minha vida. E orando uns pelos outros, seremos mais do que abençoados. Em nome daquele que criou todas as coisas, e em nome do seu Filho Yehoshua, o Mashiach, o soberano de Israel, aquele que se foi, mas um dia voltará com todo poder e glória, não mais como cordeiro, mas agora como leão, como juiz supremo, que vem julgar todas as coisas e galardoar aqueles que merecem o prêmio da sua vitória. Então fique na paz e que Deus vos abençoe rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Fique na paz e que o Senhor vos abençoe abundantemente. Louvado seja Ele por isso.